Meus irmãos, pode até demorar, podem jogar terra em cima, tentar esconder dentro de um buraco, mas o fato é que a história prova que a verdade ela sempre aparece. Às vezes ela é tão grande, tão forte, que as pessoas nem sequer acham possível que seja verdade aquilo ali. Porque elas já ouviram tanta mentira e ela já foi repetida tantas vezes que para ela a verdade agora simplesmente não faz sentido. É o que está acontecendo agora com Israel e o Hamas. Tem pessoas aqui defendendo de pé junto, falando em sionismo. Sionismo é apenas uma nova forma de propagar ódio aos judeus. Antes de existir as regras que tem no YouTube, que eu li aquilo ali, eu já vi que não tinha fundamento nenhum. Por quê? Porque o grupo que foi ceifado a vida foi justamente eles, e você não se analisava o oposto. Você não tinha eles fazendo o que foi feito com eles contra ninguém. E a Bíblia confirma que Israel seria perseguida até o fim dos tempos. Seria assim, perseguidos e odiados por muito, e nenhum povo sofre mais preconceito do que eles. Agora você tem um grupo que representa uma nação, foi colocado lá por essa nação, que no caso é a Palestina. Muitos deles são palestinos. Se você já jogou Counter-Strike, já viu ali a batalha, você imagina uma coisa daquela totalmente sem sentidos, com NPC parado, né, sem fazer nada. Imagine NPCs fazendo compras, andando com a família de carro. Imagine assim. E de repente você estivesse jogando ali o Counter-Strike e começasse a eliminar todos sem sentido. Nem num jogo como GTA, por exemplo, nem no próprio Counter-Strike, isso faz sentido. Se você, por exemplo, no GTA fizer isso, começar a atacar os NPCs que são pedestres ali, as forças vão agir contra você. Vai vir polícia, vai vir exército, porque não faz sentido isso. Mas pro Hamas faz. Eu não posso exibir os vídeos aqui, é triste isso. E eu já disse, essa proibição, ao meu ver, é justamente para continuar o debate. Não, mas a gente tem que ver os dois lados. Eu preciso de provas. Ora, meu amigo, tem coisas que a gente basta raciocinar sobre. Eu quero ver o cara que segura isso aí dizer o seguinte: Davi, eu quero a prova que o pneu da Cristine tem gosto de borracha. Eu dou essa prova na hora. Pode vir aqui, ó, passar a língua do começo ao fim e ver se tem gosto de borracha mesmo. Você não quer a prova? Eu tô dizendo pra você que é de borracha e tem gosto de borracha. Mas se você quer comprovar, meta a língua lá e lamba pra ver se realmente tem gosto de borracha. Agora eu trago uma matéria pra vocês que foi enviada do nosso irmão Jackson. Um abraço forte pra esse irmão de fé e batalha, que acaba com o argumento. Literalmente acaba com o argumento. É uma matéria internacional e ela descobre, ela rastreia George Soros. Quem é George Soros? Um narcotraficante, um criminoso. E esse cara está bancando movimentos pró-Hamas e já vai gastando 15 milhões de dólares. Para quem não pegou os vídeos do começo, eu não sei, Davi, quem é esse George Soros. Eu vou colocar o próprio e saudoso Dr. Enéas falando quem é ele e o mal que ele estava causando já aqui no Brasil. Vamos ver juntos. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. Então agora que o nosso querido e saudoso Dr. Enéas já apresentou, mas você sabe quem é George Soros, então vamos aqui à matéria, certo? Ela diz o seguinte: grupo por trás dos protestos contra Israel que apoiam os ataques do Hamas receberam mais de 15 milhões de dólares de Soros. Essa matéria foi publicada em 28 de outubro de 2023. E aqui você entende, não fazia sentido nenhum as pessoas estarem apoiando o Hamas. Que a gente tenha compaixão do povo que fez uma péssima escolha, elegendo esse pessoal aí, colocando o Hamas, né, como seu representante. Você vê que o Hamas ele anda no meio da Palestina como heróis. O pessoal dá aguinha, dá fruta, tapinha nas costas, né, trata os caras como heróis. Mas deve ter gente ali que não aprova isso. É igual aqui no Brasil. Nós temos aí, infelizmente, quem é eleito. Seria justo condenar essa nação inteira por essa terrível escolha que muitos fizeram? Não seria justo. Então, da mesma forma que acontece com o Brasil, com nós brasileiros, que infelizmente temos aí esse troço, né, na cadeira
mais alta de poder, nós também temos que olhar o outro lado também, né? Tem pessoas ali que não queriam o Hamas, mas estão forçadas porque boa parte quis e apoiam, né? Mas ao mesmo tempo, você tem que entender que é aquele exemplo que eu dei. Se você vier na minha casa, disser: Davi, vim te conhecer, gosto do seu trabalho, você vai me conhecer. Se você chegar na minha porta e der uma facada no meu filho, na minha esposa, na minha mãe, assim que eles forem te receber, você não vai me conhecer. Você vai reconhecer a resposta que eu tenho para dar a quem for capaz de fazer uma atrocidade dessa. E a mesma coisa acontece com você, acontece com seu vizinho e assim por diante. Então, por isso, a gente consegue entender a resposta que Israel precisa dar, porque aí não é nem uma questão de uma pessoa, não é como se fosse eu, como se fosse você. É uma questão de uma segurança de uma nação, que pode sim ser extinta e que é a nação mais atacada do mundo na história da humanidade. E aí você tem aqui a matéria dizendo o seguinte: o bilionário de extrema esquerda, George Soros, canalizou mais de 15 milhões de dólares desde 2016 para grupos por trás dos protestos pró-palestinas deste mês, onde os manifestantes aplaudiram abertamente os covardes ataques maldoristas dos militantes dos Hamas contra Israel. Eu assino embaixo: covarde. Um exame posterior do registro de Open Society Fundação mostra que a rede de doações de Soros doou 13,7 milhões em dinheiro. Isso é de dólares, viu, meus irmãos? Se você fizer a conta, aí vai dar mais de 50 mil. Vai dar uns 64, por aí, mais de 60 milhões de reais, né? Mas só que foi em dólar, 13,7 milhões, quase 14 milhões de dólares. Em dinheiro, por meio do TID Center, um grupo de defesa esquerdista endinheirado que patrocina diversas organizações sem fins lucrativos que justificaram os ataques sangrentos do Hamas, enquanto alegava que os palestinos eram obcecados por a erradicação do Estado judeu e esses eram as verdadeiras vítimas. Os mesmos que defendiam, né, o fim, erradicação é isso, o fim, a eliminação completa de um povo, é o que os caras querem, e ainda, né, porque isso aqui está traduzido, essa matéria é internacional, então não fica muito boa as palavras, mas, né, significa o quê? Os caras querem o fim, né, de Israel, o que esses radicais querem, e ainda colocaram esses radicais como vítimas. Os beneficiários do TIDES incluem o Adalah Justice Project, com sede em Illinois, que no dia do massacre de 7 de outubro postou uma foto no Instagram de uma escavadeira destruindo parte da cerca da fronteira de Israel em uma legenda dizendo o seguinte: os colonizadores israelenses acreditavam que podiam capturar indefinidamente 2 milhões de pessoas em uma prisão ao ar livre, nenhuma jaula fica incontestada. Membros do grupo de defesa palestino ocupam o gabinete do deputado Ro Khanna, da Califórnia, em 20 de outubro, para exigir que ele assinasse uma resolução pedindo um cessar-fogo em Gaza. Os membros do Adalah também co-patrocinaram um comício naquele mesmo dia no Brink Park, onde os manifestantes hostis vomitaram cânticos antissemitas e agitaram placas, né, que diziam não condena o Hamas. Então apoia o Hamas, não é a Palestina. Os caras estão apoiando mesmo o grupo violento, o grupo monstruoso chamado Hamas. Também doou 30 mil dólares em 2020 para Dancing Rising Up e Moving, outro co-patrocinador do protesto de Bryant Park, onde 139 pessoas foram presas, mostraram os registros financeiros. A Open Society Fundação doou mais 60 mil dólares em 2018 para a Associação Árabe Americana de Nova York, um grupo cofundado pelos ativistas politicamente conectados Linda Sarsour, que ajudou a planejar um protesto cheio de ódio, inundação do Brooklyn para a Palestina, em Beirute, em 21 de outubro, onde os manifestantes pediram a erradicação de Israel e seguraram um cartaz com a bandeira israelense e um cesto de lixo que dizia: por favor, mantenha o mundo limpo. Então os caras pedem mesmo a eliminação de um povo, né? A Open Society Fundação também concedeu 15 milhões à organização sem fins lucrativos fundada de Adalah, Centro Legal para os Direitos das Minorias Árabes em Israel, mas apenas 800 mil foram recebidos antes de o Centro Jurídico cortar laços com a organização americana em 2018. O Centro Jurídico afirma sua missão é promover os direitos humanos em Israel. Outros grupos de defesa palestinos, apoiados por Soros, cujos membros têm vomitado ódio em comícios desde o massacre, incluem a Voz Judaica pela Paz e o E of Not Know, que receberam 650 mil e 400 mil dólares
respectivamente. Ambos co-patrocinaram o comício de Bryant Park e seus membros estavam entre os manifestantes que convergiram para o complexo do Capitólio dos Estados Unidos em 18 de setembro. A Voz Judaica pela Paz também ajudou a ocupar o gabinete de Cana e culpou Israel pelos ataques de 7 de outubro, escrevendo no seu website: e a cumplicidade dos Estados Unidos nessa pressão são a fonte de toda a violência, né? Foi o que eles escreveram. Dan Shane, vice-presidente do grupo conservador de vigilância Media Research Center, disse que Soros, um judeu nascido na Hungria, é um sobrevivente do Holocausto, cujos tenentes leais obtiveram acesso incomparável à Casa Branca do presidente Biden. Tem uma longa história de oposição a Israel e de apoio aos grupos que defendem os maldoristas. George Soros e seu filho Alex têm uma história de apoio às organizações mais radicais em todo o planeta, e isso inclui organizações pró-Hamas que apoiam o tipo de comportamento mais hediondo, disse Snyder, que recentemente escreveu uma carta com o MRS. O fundador e presidente Brent Bonzelli exige que Soros cesse o financiamento a grupos que recentemente vomitaram retóricas pró-Hamas. Pedimos a George Soros que retirasse este financiamento, mas ele parece muito determinado a continuar a apoiar organizações antissemitas que querem subverter a civilização ocidental, disse ele. O ex-vereador David Greenfield, um democrata do Brooklyn, que agora dirige o Conselho Metropolitano sobre a Pobreza Judaica, disse que o mundo mudou desde o massacre de 7 de outubro. Então o grupo de Soros deve decidir se estará do lado que está indo para libertar os palestinos ou do lado que quer eliminar os judeus. A Open Society Fundação e organizações sem fins lucrativos fundadas por Soros, de 93 anos, distribuíram mais de 32 milhões de dólares em todo o mundo desde 1984, de acordo com seu website. Em junho, o bilionário progressista anunciou que entregaria o controle de seu império ao seu filho Alexander, de 38, que não vale nada igual a ele. Alex Hammer, porta-voz do Adalah, Centro Legal para os Direitos das Minorias Árabes em Israel, disse que o Open Society Fundação tem apoiado generosamente o nosso trabalho na defesa dos direitos humanos dos palestinos sob o controle israelense há muitos anos, e estamos gratos pela sua imensa contribuição para esse esforço. A família Soros, Open Society Fundação, Tides, Adalah Justice Project e outros grupos pró-Palestina que obtiveram financiamento de Soros não retornaram às mensagens dessa reportagem e dos questionamentos. Agora eu digo o seguinte a você, meu irmão, com toda a sinceridade que eu sempre tive aqui, certo? Sem ficar fazendo meias palavras, querendo agradar você, porque a verdade muitas vezes ela machuca, ela não agrada. Você que está concordando com o Hamas, você que está condenando as defesas, né, de Israel, tentando ainda argumentar em cima, porque afinal você está aqui no Brasil, você supostamente está protegido. Mas eu dou os parabéns a você porque você está concordando com o PT, você está concordando com o PSOL, você está concordando com criminosos do crime organizado aqui no Brasil, você está concordando com George Soros. Então meu parabéns a você que se diz desperto e está comprando essas narrativas anti-sionistas, não porque não sei o que, porque não sei o que. Você prova na história, você mostra aqui, olha aqui, ó, fizeram isso, fizeram aquilo. Você não tem essas provas, você tem alguns indícios. Eu li várias dessas teorias, eu estou aqui há 9 anos, não tem nada comprovado. É só bobagem, que muitas dessas bobagens foram ditas justamente para causar essa confusão. É igual aquelas que soltavam, os estádios vão virar isso e aquilo. Cadê? Os estádios não têm estrutura para isso, eles precisariam passar por uma reforma. E falaram um monte de absurdo durante uma pandemia. O que é que isso gerou? Mais censura em cima da gente. Os idiotas úteis legitimaram a censura. Porque ficou muito fácil para o sistema. Olha o que o cara está falando, censura. Aí censura quem também está falando certo. Quem está batendo a real, levantando questionamentos sérios, que é o que a gente faz aqui. Primeiramente Deus e segundo o trabalho sério que a gente vem fazendo. Então você vê aí a vítima, depois de ser massacrada, respondendo, porque quem muito se abaixa, a bunda aparece. Então os caras começam a responder à altura, não tem como fazer omelete sem quebrar ovos, infelizmente. E aí o pessoal começa, não, porque não pode, não, porque assim não dá, não, porque tem muita gente sofrendo. Agora quando é o outro lado tem que aguentar. Nós mesmo agora, meus irmãos, estamos sofrendo muito. Por quê? Porque fizeram uma péssima escolha. E eu pergunto a você, até quando a gente vai ficar nessa passação de pano? Porque é isso que está acontecendo, é uma passação de pano sem fim, infinita, que nunca acaba. Errou, aí vai errar de novo no próximo ano, e vai errar de novo, e vai errar de novo, e fica isso.
Como é que pode? Como é que a gente pode melhorar? Uma coisa, meus irmãos, você pega aqui os coloridos, por exemplo, que são nossos irmãos, são bem-vindos aqui. A gente critica o ativismo, mas jamais desejamos qualquer tipo de mal, de discriminação contra a pessoa somente porque ela vem de um lugar diferente, porque ela tem uma maneira, um gosto diferente do nosso. Jamais vamos pregar esse tipo de coisa. Criticamos ativismo radical. Não que a pessoa tenha o seu direito, né, de viver com dignidade. Então as pessoas misturam. Ah não, Davi, olha, mas você está falando lá em Israel. Israel tem a maior marcha colorida. Isso é um problema político que está se incentivando. Mas jamais, né, você vai... Ah, mas o outro não tem. O outro é conservador. Conservador, o outro é criminoso. O outro é criminoso. Então, meus irmãos, tá aí as provas, né? Se um vídeo como esse, uma matéria como essa, internacional, não consegue convencer a pessoa, nada mais vai conseguir, né? Diante da gente, todos os dias, quando a gente bota o primeiro pé no chão, já aparece o bom e o mau caminho. Você todo dia faz a escolha por qual você vai caminhar. O que eu posso fazer aqui é colocar uma plaquinha, dizer, olha, esse aqui é melhor para você. É o que a gente pode fazer, é quando você dá um bom conselho, é quando você tenta, né, tirar aquela pessoa, desviar aquela pessoa daquele mau caminho que ela segue. Mas se ela não quer, o que é que a gente pode fazer? Se também somos humanos, traçando caminhos todos os dias. É isso, meus irmãos. Então, eu agradeço demais você, né, que acompanha os nossos vídeos. Quero agradecer mais uma vez ao nosso amigo Jackson, né, por mandar essa excelente matéria aqui. Se não fosse o Jackson, eu não teria visto, né? Tem muitas pessoas de bem que são guiadas. A gente vê que Deus guia essas pessoas, coloca no nosso caminho, que é pra gente também absorver, né, meus irmãos? Eu já disse pra vocês, eu não sou nenhum especialista em nada. Eu sou um cara que pesquiso. Eu vou atrás, como qualquer um de vocês. A gente comete erros? Comete. Isso é humano, né? Mas o problema é você permanecer no erro ou querer justificar esse erro. Isso é que não dá. Então, meus irmãos, é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!